padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria aqui estamos, reconhecendo ser graça de Deus na comunidade orante, ao redor da amada Mãe Maria, fecundando nossos corações nesse caminho do mês de agosto, mês vocacional, despertando em mim e em você, em cada um de nós, todos, a consciência, Deus me chama, uma resposta, sou chamado a dar. E hoje nós fecundamos esse caminho nosso de crescimento na consciência vocacional, com a celebração da transfiguração do Senhor, que nos deve interpelar profundamente, necessitados de transfigurar-nos para em nós recuperar as autênticas feições dos filhos e filhas de Deus. Interpelação que nos vem dos sermões de São Pedro, venerável, um abade, quando ele comenta: hoje, diletíssimos, o dia brilhou para nós com mais serenidade que de costume. Nele a claridade celeste refugiu sobre a terra, a luz verdadeira iluminou as trevas, o fulgor divino se tornou visível, embora corporalmente, aos olhares dos homens, não. Mas nós somos chamados a ter o olhar de Deus. Hoje, o sol eterno, afastando um pouco a escuridão da fraqueza humana, espalhou seu brilho luminoso, que se irradiou de modo admirável, milagre novo e estupendo. Brilhou por meio de um corpo humano ainda mortal. Hoje o Verbo feito carne mostrou pelo esplendor de sua face e de suas vestes a deificação desta mesma carne a ele unida. Este é o meu filho, diz o Pai. É certo que eu tenho ainda muitos outros filhos nascidos pela graça, mas este meu filho foi gerado segundo a natureza. Aqueles que são meus filhos no tempo, este é meu filho antes de todos os tempos. Os demais filhos foram criados, mas este eu gerei, diz Deus nosso Pai. Ele foi de tal maneira gerado que é o unigênito. E se é o unigênito, é por ser de minha substância, e não há mais outros, pois ele é o único gerado. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Amado e amada de Deus, como Pedro, Tiago e João, tomados com Jesus a um lugar à parte no alto da montanha, somos também chamados para compreender este grande mistério, quando aparece Elias e Moisés conversando com Jesus, e suscitar no nosso coração, mesmo não compreendendo tudo, o que nasceu no coração de Pedro, quando ele diz: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e para Elias. Pedro nem sabia o que dizer, ao se maravilhar com a presença amorosa e reveladora do amor de Deus em Cristo. A nuvem os encobriu. A nuvem os encobriu com sua sombra. E aí veio a voz que precisamos escutar para abrir o nosso coração. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. É
a Ele que nós devemos escutar, porque é Ele o Senhor de nossa vida. Ninguém, depois, olhando em volta, viu mais nada a não ser Jesus, porque é Ele a quem devemos ver. Como sublinha no sermão do dia da transfiguração do Senhor, um bispo chamado Anastácio Sinaíta lembra: Jesus manifestou aos seus discípulos este mistério. Havia andado com eles falando-lhes a respeito de seu reino e de sua segunda vinda na glória. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que lhes anunciara sobre o reino. Para que tivessem firme convicção no íntimo do coração e, mediante as realidades presentes, crescem nas futuras, deu-lhes ver maravilhosamente a divina manifestação do Monte Tabor, imagem prefigurada do reino dos céus. Foi como se dissesse: para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade, logo agora mesmo eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, e antes de verem o Filho do Homem vindo na sua glória. São estas as maravilhas do presente, da solenidade que hoje celebramos. Este o mistério. Deus nos conceda a graça de compreender, para que nós possamos dele participar a caminho do reino definitivo, nos qualificando com gestos e palavras à altura da nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Supliquemos essa graça unidos à exemplaridade de discípula da amada Mãe Maria. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira